Olá, muito boa tarde para você. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Eu sou o Thiago Silva e fico com você nessa meia hora durante toda essa semana. A gente vai se ver nos dois horários, né? Tanto aqui no Agrimercado quanto também no Consultor Agro às 6h30, enquanto o nosso querido Silmar Miller está nas merecidas férias. Depois ele retorna e segue com as cotações, como sempre, para vocês. A gente começa falando que o mercado financeiro iniciou o ano de 2022 com expectativas de baixo crescimento econômico. Os dados são do novo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira. Com nova redução da média das previsões, a alta esperada para o Produto Interno Bruto passou para 0,36% ante 0,42% na semana anterior. Para 2021, a projeção final ficou em 4,5%. O número oficial será divulgado em fevereiro deste ano. Já a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo para 2022 permaneceu estável em 5,03%. Para o ano passado, é esperada uma inflação de 2 dígitos, com a última previsão em 10,01%. O valor do salário mínimo a partir desse mês de janeiro será de R$ 1.212. A medida foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial. O valor representa um aumento de 10,04% em relação ao salário mínimo atual, de R$ 1.100. Na proposta original enviada ao Congresso em agosto, o governo Jair Bolsonaro propôs o valor de R$ 1.169, mas a inflação acelerou no segundo semestre, com altas nas contas de luz e nos preços dos combustíveis. O índice de preço ao consumidor semanal, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, encerrou 2021 com alta de 9,34%. Em 2020, o IPCS havia ficado em 5,17%. Apenas no mês de dezembro, a inflação medida pelo indicador ficou em 0,57%. O resultado representa uma desaceleração em relação a novembro. Por grupos, a maior alta do mês passado foi de habitação, com avanço de 1,10%. A disparada da inflação no mundo ameaça a recuperação econômica em vários países e pode se arrastar para 2022. As informações são do Eduardo Barão. Um dos símbolos da culinária de rua de Nova York está mais caro. A generosa fatia de pizza, que historicamente era vendida por 99 centavos, agora está custando $1,50. Reflexo da maior inflação das últimas 4 décadas nos Estados Unidos, que tem gerado aumento de preços em todos os produtos. A disparada nas cotações do petróleo, problemas na cadeia de suprimentos e a falta de mão de obra são fatores considerados determinantes para a alta generalizada dos preços. Durante meses, o Banco Central americano tratou a inflação como um problema transitório, até que na última reunião, o Federal Reserve admitiu que as pressões têm sido persistentes e não devem desaparecer em 2022. Para frear a inflação, o Fed prevê 3 altas nos juros no ano que vem. Hoje, a taxa está entre 0% e 0,25%. É um fantasma que assombra outros países que não estão acostumados com o problema. No Reino Unido, a inflação está no maior patamar em uma década. Já na Alemanha, maior economia da Europa, o índice de preços ao consumidor é o maior em 30 anos. Um desafio a mais para a recuperação econômica, no momento em que o mundo bate recordes sucessivos de Covid. Hoje foram registrados mais de 1.700.000 novos casos, sendo quase 500.000 nos Estados Unidos. Se o mundo não resolver essa crise, a pizza pode acabar ficando ainda mais cara em 2022. Internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, desde a madrugada, o presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação em uma rede social. Ele postou uma foto e escreveu: "Comecei a passar mal após o almoço de domingo. Cheguei ao hospital às 3 horas da manhã de hoje. Me colocaram sonda, mais exames também serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal." O presidente lembrou que essa é a segunda internação com os mesmos sintomas, como consequência da facada que levou em setembro de 2018, além de ter passado por outras 4 grandes cirurgias. Em entrevista agora há pouco à Rádio Bandeirantes, o ministro de Segurança Institucional da Presidência da República, no ministro General Heleno, falou também aí, Augusto Heleno, perdão, afirmou que aposta em uma recuperação rápida do presidente Jair Bolsonaro. Sob
ontem à noite, que ele realmente tinha tido um mal do estômago, né? Sentiu a parte baixa do abdômen incomodando, e aí ficou em repouso, e a decisão foi levá-lo para fazer exames lá no hospital em São Paulo, e a tendência é ele se recuperar rapidamente, né? E vamos agora com a previsão do tempo para as principais regiões produtoras do país. Tem muita chuva prevista para o sul e norte do Brasil. Acompanhe as informações agora com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Olá a todos, aqui é Marco Antônio. Vamos por um boletim especial aqui para o agrimercado. Olha, o grande destaque é realmente a volta das chuvas para a região sul do Brasil. As chuvas ocorreram agora nas últimas 24 horas, não foram generalizadas, mas choveu. Isso traz uma boa condição agora para o desenvolvimento das lavouras no sul do Brasil. Não só no sul, mas também Argentina e Paraguai. Por outro lado, há previsão de muitas chuvas ainda para as regiões do Cerrado, região sudeste, centro-oeste, bem como também o Mapitobá, tem muitas chuvas ao longo dessa primeira semana de janeiro. E essas chuvas poderão atrapalhar o plantio do algodão, que já está atrasado, bem como também a realização dos tratos culturais. Então, de uma certa forma, a tendência para essa primeira semana de janeiro é chuvas em grande parte das regiões produtoras, tanto do sul do Brasil quanto do norte. Ou seja, chove geral no Brasil essa semana. E para o mês de janeiro, o que nós podemos esperar? É chuvas regulares no Brasil. Lógico que as chuvas vão ficar muito mais concentradas na metade norte, ou seja, sudeste, centro-oeste e nordeste e norte do Brasil, né? Toda essa metade norte do Brasil, do que no sul. Mas, mesmo com a laninha ainda persistindo, há tendência de chuvas mais regulares para o sul do Brasil. Isso estancaria as perdas que vêm ocorrendo no Paraná, Santa Catarina, sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai e Rio Grande do Sul, e melhoraria as condições para o desenvolvimento das lavouras que ainda estão em fase vegetativa ou já entrando numa fase reprodutiva. Ou seja, o retorno das chuvas no mês de janeiro irá possibilitar para o sul do Brasil uma condição melhor ao desenvolvimento. Já o excesso de chuvas no sudeste, centro-oeste, principalmente ali nas regiões de Rondônia, Mato Grosso e Goiás, isso pode atrapalhar a colheita e até levar algumas perdas pontuais nas lavouras de soja e atrapalhar o plantio da segunda safra, seja de milho ou de algodão. Então, muito cuidado para quem está nos assistindo agora na hora de dessecar, porque há previsões de muitas chuvas aí para a região norte do Brasil. Para a Argentina, há previsões de chuvas, muito aquém ainda do que deveria ocorrer para essa época do ano, mas há previsões de chuvas. Então, a Argentina, assim como também no Rio Grande do Sul, as condições melhoram um pouco, mas muito aquém ainda do que deveria ser para essa época do ano. Um grande abraço a todos, principalmente a vocês aí da produção da Agrimercados, do AgroMais. E passando o período de festas de fim de ano, como fica o consumo de carne bovina nesse início de 2022? Sobre esse assunto, o Agromanhã entrevistou a médica veterinária Lígia Pimentel, CEO da consultoria Agrifato. Ela fala sobre as perspectivas de negócios com a China. Confira um trecho da entrevista. A gente não tem um consumo muito firme nas primeiras semanas do ano, até porque a carne, relativamente ao poder de compra do consumidor, encareceu, tá? A gente tem desemprego recorde e cenário inflacionário formado, além da sazonalidade. Janeiro também é mês de começar a pagar conta, né? Tem IPVA, tem matrícula, tem IPTU, então não costuma ser um mês muito firme de consumo de carne. A China, até o ano passado, ela levou 56% em média de tudo que a gente mandava para fora, tá? Isso dá mais ou menos 15% de tudo que nós produzimos aqui no país. Tá? Lembrando que mais ou menos 30% vão para o mercado internacional, 70% aqui no Brasil, só para dar uma ideia de proporção. Agora a gente deve retomar esses embarques, então nós perdemos muito em embarques
quando a China ficou suspensa, né? Vamos falar assim, não chegou a ser um embargo, e sim uma suspensão que durou mais do que o previsto, e agora a gente deve retomar. Há indícios de que a China precisa refazer estoques, né? Eles trabalham muito com estoques de carne congelada, inclusive estoques governamentais, para tentar regular a oferta de carne lá domesticamente, que é algo que a gente não tem aqui. É algo estranho aos nossos ouvidos, porque nós não trabalhamos esse tipo de estratégia aqui domesticamente. Então, eles devem se organizar para recompor esses estoques, tá? Agora também não costuma ser uma época de muitas compras por parte da China, mas um pouquinho que a China voltar deve trazer uma boa receita, até porque nós estamos falando de um dólar sustentado, então na conversão fica interessante para a indústria exportadora. Lígia Pimentel comentou ainda sobre o período das águas e como fica o custo da produção da pecuária. Acompanhe. Estamos na época das águas, e que águas, né? Tá entrando bastante chuva agora, parece que tá vindo quase que uma onda compensatória, assim, depois de a gente ter vivido momentos aí de bastante seca, né? Bastante desafio climático ao longo de 2021, mas as pastagens só começaram a se recuperar. Agora sim, a alimentação fica um pouco mais barata para quem consorcia com a pastagem. Tem muita gente com estruturas fixas aí, né, de giro de confinamento o ano todo, mas para quem faz aí a consorciação com pastagem, principalmente nesse momento, que é a grande maioria, para te falar a verdade, acaba tendo a dieta um pouquinho mais barata, né, um pouquinho mais fácil de financiar, até porque a gente vem trabalhando com grãos muito caros, né, a parte da dieta, a parte concentrada da dieta é muito cara. Então ajuda sim. Agora a gente está vendo as pastagens se recuperarem assim, de uma maneira muito veloz, muito dramática, né? Porque tem bastante iluminação, bastante período com iluminação, com irradiação solar bastante preponderante, bastante chuvas também. Então a gente está vendo a pastagem se recuperar de maneira bem rápida, mas ainda não deu tempo para o boi engordar. Esse é um ponto, né? Começou a chover faz pouco tempo, o boi de pasto, exclusivamente pasto, ele precisa aí de uns 4 até 6 meses para engordar, ganhar peso. Então, a gente deve começar a ver esse boi aparecer a partir de abril ou maio, de maneira mais preponderante também. Os setores de aves, suínos e ovos tiveram um desempenho recorde em 2021, tanto em produção, consumo interno, quanto nas exportações. Para 2022, a tendência é de mais resultados positivos. Acompanhe na reportagem de Pedro Costa. O ano de 2021 foi marcado pela retomada da atividade econômica e também dos programas de auxílios sociais distribuídos pelo governo federal, que impulsionam o poder de compra da população. A gente também vê que é possível um aumento de consumo, uma sustentação do consumo que vai acontecer agora em 2022 por conta da chegada do Auxílio Brasil, por conta do aumento do salário mínimo, que vai ser de mais de R$100, e por conta também da própria retomada da atividade econômica, crescimento do Brasil, mais que 1% no ano de 2022. Quando a gente olha a carne bovina com o ciclo pecuário e todo, né, o tempo que se leva para efetivamente esse ciclo reverter de alguma forma, a gente vê efetivamente que vai ter menos carne bovina no mercado, ainda mais que esse ano talvez, né? Então, assim, a gente já tem visto esse movimento acontecendo já há 2 anos. Então, naturalmente, isso faz com que também as proteínas, né, como a carne de aves, a carne suína e os ovos também possam aí galgar mais no espaço e aumentar, eventualmente, o consumo per capita. Se na mesa do brasileiro o consumo seguirá firme, nas granjas e nos portos, o volume também impressiona. Em 2022, a produção da carne de frango deve alcançar 14 milhões e 900 mil toneladas, alta de 4% em relação a 2021. Já as vendas externas podem atingir 4 milhões e 750 mil toneladas, volume que supera 5% as exportações em 2021. Nas exportações, o Brasil é quem vai capturar a grande oportunidade que vai surgir, exatamente impactada por força da influenza aviária, que ainda está começando o inverno no hemisfério norte. No caso dos suínos, o setor de proteína animal estima uma produção de 4 milhões e 850 mil toneladas, volume 4% maior em relação a 2021. Já as vendas internacionais poderão chegar a 1 milhão e 200 mil toneladas, 7,5% mais que em 2021. O aumento de custos faz com que cresça o preço na prateleira, mas não porque está se exportando mais do que está dando disponibilidade no mercado interno. Crescem as exportações, sim,
mas crescem também a oferta do mercado interno para o nosso principal cliente, que é o brasileiro, tanto em ovo, como em suíno, como em aves. Já o ovo, que foi proteína marcante no prato do brasileiro, terá produção de 56 bilhões e 200 milhões de toneladas, volume 3% maior em relação a 2021. E uma disponibilidade de mercado interno crescendo, né, através do consumo per capita, e a exportação segue a crescer também em 2022, embora em patamares bem mais razoáveis. A expectativa é que diversos mercados devam influenciar o comportamento positivo das exportações brasileiras. Com destaque para a carne suína, a demanda chinesa deve ser renovada pela estabilização da produção interna. Ao mesmo tempo, a abertura de uma cota de 100 mil toneladas para a Rússia, além da demanda de outros mercados como o Vietnã e nações da América do Sul, serão primordiais para a sustentação dos embarques. E agora a Rússia abriu uma cota de 100 mil toneladas MFN, nação mais favorecida para todos os países do mundo. No entanto, perduram ainda embargos de motivos políticos com os Estados Unidos e Europa. Ou seja, o Brasil, dentre as nações grandes exportadoras, vai ser quem vai ter mais chance de capturar essa oportunidade que a Rússia fixou em 100 mil toneladas e que pode até ser maior, dependendo do andamento, do aumento de consumo na Rússia e, infelizmente, da peste suína africana naquele local. Além dos resultados positivos, a expectativa do setor é com o CIAVES, o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, que na edição de 2022 terá uma novidade, a participação do setor de pescados. Vocês sabem que a Peixes BR se associou à BPA, não é fusão, não é associação, para que a BPA possa colaborar, já que muitos dos nossos associados são associados comuns. Mais de 5 empresas produzem as chamadas tilápias, a apicultura de cultivo, também vai estar presente no CIAVES, né? E nós vamos ter o maior evento que já tivemos presencial, 100% presencial no Anhembi, com mais de 20 mil visitantes. No Mato Grosso foi dada a largada da colheita da soja na última semana em alguns pontos. Com este início, a redução do ciclo produtivo foi de aproximadamente 20 dias, se comparado com o anterior, que teve atraso por conta de problemas climáticos. Veja só. A previsão é colher mais de 38 milhões de toneladas de soja em Mato Grosso, uma alta de quase 6% na comparação anual, segundo a estimativa do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Caso os números se concretizem, mais de um quarto da soja brasileira dessa safra será produzida no estado. Nesta safra, a estimativa é um novo recorde, com mais de 140 milhões de toneladas. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou na última sexta-feira a relação de defensivos agrícolas registrados em 2021. André Rosa conta mais pra gente. O destaque foi para os produtos de baixo impacto, que totalizaram 15 registros. No balanço anual, foram 8 novos ingredientes ativos desses produtos, contra 6 dos químicos convencionais. Além dos produtos de baixo impacto, a publicação trouxe o registro de 25 produtos considerados clones, isto é, moléculas que foram autorizadas antes e estão em uso no campo atualmente. Em 2021, o número de registros foi expressivo, 92 produtos, principalmente à base de ingredientes biológicos ou microbiológicos e extratos vegetais para o controle de pragas e doenças na agricultura. Do total de defensivos autorizados nesta sexta-feira, alguns contêm mais de um ingrediente ativo e a maioria já está registrada em países como Estados Unidos e Austrália, além de países da Europa. Vale ressaltar que, para obter o registro no Brasil, todos os produtos, inclusive os de baixo impacto, passam por análise técnica dos órgãos responsáveis pela saúde, meio ambiente e agricultura. Uma campanha que é incentivar o produtor rural a fazer áreas de refúgio. Otto Abraão é diretor da Câmara de Biotecnologia da empresa responsável pela iniciativa. E ele explica a importância desse espaço na lavoura. Veja só.
O refúgio são áreas, sendo bem sucinto, são áreas que o produtor precisa adotar e plantar de plantas que não são resistentes a insetos, para que a gente evite o desenvolvimento muito rápido da resistência dos insetos às plantas que os combatem. Tá? Então, é muito importante, essa é uma das campanhas primordiais aí que a CropLife lançou nesse ano de 2021 ainda, faz 30 dias que a campanha está no ar. É um lembrete importante da parceria dos agricultores com a biotecnologia que vem promovendo aí aumentos de produtividade e conforto aí na produção. O produtor ele precisa adotar ativamente o refúgio, ele precisa plantar, ele precisa promover o manejo diferenciado nas áreas de refúgio, né? Porque como você tem plantas que não são resistentes a insetos no refúgio, o produtor precisa pulverizar essas áreas. Então, o que vem acontecendo? Com o decorrer dos anos, o índice de adoção de refúgio vem diminuindo, né? E os produtores, a gente quer lembrar os produtores da importância dessa prática para que as tecnologias se mantenham. Porque o que acontece se o produtor não adota o refúgio? As tecnologias de resistência a insetos vão começar a perder sua eficácia. Assim como acontece com antibióticos, com defensivos químicos. Se você utiliza a prática sem as boas práticas agrícolas, a tecnologia perde a sua eficácia e o produtor perde o benefício de ter maior produtividade, de ter a proteção do seu cultivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ciclo. Então, o importante dessa campanha é a gente lembrá-lo do quanto o refúgio é importante para que ele mantenha essa tecnologia ativa, essa tecnologia de resistência a insetos, trazendo os benefícios que ela tem trazido nos últimos 15 anos para a agricultura do Brasil. Alguns insetos, que normalmente a planta controla, eles apresentam uma resistência natural àquelas proteínas do cultivo, que promovem o controle. Esses insetos, eles sobrevivem àquele cultivo e começam a cruzar entre si, gerando populações resistentes. O refúgio, ele é chamado justamente de refúgio porque ele é o refúgio dos insetos que são suscetíveis àquela proteína BT, aquela proteína de controle. Você tendo o refúgio próximo da sua área, numa distância até de 800 metros das suas áreas de milho, soja ou algodão BT, esses insetos suscetíveis vão cruzar com esses insetos resistentes e as populações não se tornam resistentes tão rapidamente. Então, se o produtor se acostuma a ver o seu milho, a sua soja, o seu algodão controlando os insetos e vai deixando o refúgio de lado, achando que ele não faz diferença, essa resistência dos insetos ao controle dos cultivos BT vai aumentando. Então, chega um ano que aquele cultivo BT não vai mais controlar os seus insetos. Daí o produtor perde o benefício dessa biotecnologia, que é uma técnica, uma forma de controle que se demora anos para ser desenvolvida, para se estudar toda, né, a biossegurança, para se aprovar esses cultivos. Então, por isso a importância de uma campanha dessa, de lembrar o produtor do papel dele na manutenção da resistência das culturas aos insetos, né? As lagartas aí de lepidópteros, das mariposas, das borboletas, de besouros. E depois de 6 anos como chefe geral da Embrapa Territorial, o mandato do pesquisador Evaristo de Miranda encerra-se neste mês. Toma posse hoje da função o engenheiro agrônomo Gustavo Spadotti, que terá um mandato de 2 anos prorrogável por até 2 vezes. Spadotti é doutor em agricultura pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. Já atuou na Embrapa Amapá, na Embrapa Monitoramento por Satélite e, em 2017, tornou-se coordenador do Grupo de Gestão Territorial Estratégica da Embrapa Territorial, claro. Sucesso aí para o novo coordenador e também aí, muito obrigado ao nosso querido Evaristo, que é um dos colunistas aqui do canal AgroMais. A seca no Paraná traz prejuízos de mais de 16 milhões de reais devido à estiagem que afeta os municípios paranaenses, principalmente neste último trimestre do ano. O governo do estado declarou situação de emergência em 144 municípios. Os prejuízos atingem amplamente o agronegócio, como a produção de soja, milho, feijão, batata, silagem, leite, hortaliças, laranja, entre outros. Nós estamos enfrentando uma profunda crise hídrica há muitos meses, há cerca de 2 anos.
talvez a maior da nossa história recente, do último século pelo menos. E essa crise fez a gente perder muita produção em 2021. Devido à seca, os paranaenses perderam ao menos 9 milhões de toneladas do milho safrinha do ciclo mais recente. Tínhamos a expectativa de recuperar esses prejuízos através de uma safra 21-22 cheia. Ela começou a ser instalada de forma adequada, foi bem instalada, com boas condições, mas, lamentavelmente, o quadro de Laninha, que significa resfriamento das águas do Oceano Pacífico na costa do Peru e, portanto, menos chuva aqui no centro-sul do Brasil, no sul do Brasil, bastante chuva no nordeste, no norte, como está acontecendo. Esse quadro, combinado com elevadíssimas temperaturas de ambiente, temperaturas de solo, fez a gente perder grande parte do esforço de produção. Segundo o secretário, haverá quebra de 37,8% na produção de soja, cuja expectativa era de colheita de mais de 21 milhões de toneladas. As perdas já são de quase 8 milhões de toneladas. Para o milho verão, a projeção de perdas da ordem de 42%, ou mais de 1.784.000 toneladas. Em receita, o prejuízo contabiliza 1.590 bilhões de reais. No feijão, as perdas são de 18%, cerca de 194 milhões de reais. Na silagem, os prejuízos já chegam a 190 milhões de reais. Na atividade leiteira, houve redução consistente de mais de 200 milhões de litros, perda de 407 milhões, devido à seca nos pastos. O governo do estado do Paraná reconheceu essa situação de emergência econômica, permitindo que os agricultores minimamente façam renegociações junto a fornecedores, junto a bancos. Nós estamos enfrentando isso, vamos enfrentar com certeza com dor, mas com muita altivez, porque faz parte do nosso jeito, né, produzir agricultura, especialmente a céu aberto. Obviamente, construindo política de longo prazo, especialmente no que toca ao uso da água, ao uso racional da água, né? O AgriMercado fica por aqui, a gente se encontra de novo às 18h30 com mais informações no Consultor AgroMais. Obrigado pela sua companhia e eu te espero. Tchau.